galerinha, sejam muito bem-vindos. Prazer, eu sou a Rebeca e hoje vamos fazer alguns comentários sobre a prova da OBMEP Mirim de 2025, segunda fase. Que comentários, Rebeca? Bom, eu quero fazer duas coisas. Primeiro, eu quero muito comentar uma visão geral sobre a prova, sobre o escopo da prova, sobre os temas abordados na prova, sobre as questões da prova e, como vocês viram no título desse vídeo, eu quero resolver as questões mais pedidas por vocês dessa prova. Ou seja, as questões mais pedidas geralmente são o quê? As questões mais difíceis, as questões que as crianças geralmente não conseguiram fazer ou que ficaram com dúvida se acertaram ou não. Então, vamos fazer isso junto? Que tal? Por que não, galera? Vamos fazer junto? Vamos? Primeira coisa, gente, vamos comentar um pouquinho sobre a prova que eu fiquei muito feliz. Por quê? A OBMEP Mirim de matemática, ela começou há mais ou menos uns 5 anos, tá? Ela teve uns 2 anos de VOA, que era mais ou menos para o Mirim 2 de hoje. E depois, ela se dividiu em duas vertentes. O Mirim 1, que é segundo e terceiro ano, e o Mirim 2, que é quarto e quinto ano. E aí, isso foi muito legal, porque no Brasil, acredito que foi uma das primeiras iniciativas para fazer uma Olimpíada de Matemática para o Fundamental 1. E qual que era a intenção deles, acredito eu, né, em fazer esse tipo de Olimpíada de Matemática? Porque também é a nossa intenção em treinar as crianças do Fundamental 1 para a Olimpíada de Matemática, né? É você desenvolver o raciocínio da criança desde cedo, para que quando ela chegue no Fundamental 2 e pegue a Olimpíada de Matemática em nível de Fundamental 2, que é um nível bem mais avançado, ela não sinta aquele baque de precisar desenvolver o cérebro dela para entender um raciocínio diferente que a escola segue. Porque hoje em dia a escola segue uma fórmula, né? A escola ensina para você um conteúdo, ensina para você como responder, como fazer a conta daquele conteúdo, e é isso, vida que segue. E aí no final da escola, dependendo ainda da escola, ela te prepara ou não para fazer algum vestibular. Mas isso fabrica tipos de pessoas, né? E geralmente essas pessoas, se você não tem a aptidão na matemática, se você não tem o incentivo necessário para matemática, você se torna mais uma das pessoas que saem da escola sabendo no máximo uma tabuada e não lembrando mais de nada e não sabendo como usar o seu raciocínio para alguma coisa além disso. E aí vem as Olimpíadas de Matemática para quebrar todos esses paradigmas, para mostrar que, olha, a matemática é mais do que você fazer conta. É você usar todo um raciocínio, toda uma lógica construtiva para resolver algum problema no seu dia. Você pode até não usar um teorema de Pitágoras ou uma fórmula de Bhaskara, mas todo aquele raciocínio lógico para você resolver um problema do seu dia a dia vem de você ter uma base lógica, de você seguir um passo a passo que o seu cérebro cria. E geralmente é da matemática que isso traz, né? Isso vem da matemática, tá? É isso que eu quero falar. E aí, isso é o poder da Olimpíada de Matemática. E assim como a língua estrangeira, não sei se vocês sabem, mas principalmente os mais velhos, quando eles começam a aprender inglês, geralmente é o que todo mundo tenta aprender hoje em dia, né? Inglês, que é uma das línguas mais importantes porque é uma linguagem universal. Quanto mais velho você começa a aprender, mais difícil é de você se acostumar com aquela língua, mais difícil é de você se habituar a aprender, a menos que você vivencie aquilo indo em um país e tudo mais. E a matemática, o raciocínio lógico, especificamente, é praticamente a mesma coisa. Quanto mais velho você está, mais difícil é daquele tipo de raciocínio entrar na sua cabeça. Quando uma criança começa a aprender inglês, ela aprende assim, como se fosse brincadeira, gente. A criança já tá na segunda língua dela, ela já virou fluente rapidão. E com o raciocínio lógico acaba sendo a mesma coisa, tá? Se a criança começa desde o Fundamental 1 a ter uma ideia de que a matemática não é vou fazer uma conta de mais e de menos, multiplicar, dividir e tabuada. É isso. Se a criança cresce aprendendo o que é um princípio de reflexão, o que é você ter uma base de ideias, uma cadeia de ideias lógicas para poder chegar em um resultado e conseguir explicar isso
e conseguir escrever os seus pensamentos de uma forma que faça sentido, que uma outra pessoa consiga entender, conseguir ter esse desenvolvimento de raciocínio desde cedo, faz com que ela avance muito mais no futuro. Então faz muito sentido que eles criem essa Olimpíada nova, sabe? E isso é uma coisa muito legal. E isso vai em contradição com o que é um gênio, né? Porque claramente existem gênios no mundo, existem pessoas com QI altíssimo para determinadas áreas, tanto das ciências quanto das humanas, para determinadas áreas no geral, e essas pessoas têm um QI altíssimo e são gênios nisso. Existem gênios. E existem as pessoas que se dedicaram, que têm uma aptidão e se dedicaram para isso desde sempre. E se esforçaram e tiveram dificuldade e treinaram mais e se esforçaram mais. E aí elas chegam em um nível tão bom que as pessoas olham pra ela e falam: nossa, essa pessoa é um gênio. Se você é um adulto que foi bom em matemática, que fez alguma faculdade, principalmente de engenharia hoje em dia, ou até de matemática mesmo, se você é um acadêmico, se você é um médico, se você está em uma posição importante, muitas pessoas podem chegar pra você e falar: nossa, você é um gênio, eu não conseguiria fazer isso. Mas elas não viram todos os 6, 7, 8 anos que você passou da sua vida se esforçando, penando, chorando para conseguir ficar bom naquilo. E por que eu tô falando isso? Porque a Olimpíada veio justamente para isso. A Olimpíada constrói pequenos gênios, tá? Então, o seu filho, ele pode não ser um gênio quando ele nasce, mas ele desde cedo começar a fazer alguma coisa, a treinar algo que vai melhorar a aptidão de raciocínio dele, vai fazer com que ele tenha muita facilidade disso no futuro. E aí é esse tipo de pessoa que hoje em dia a gente chama de gênios. São esses tipos de pessoas que as pessoas chamam de gênios da matemática hoje em dia. Os gênios de verdade... Sim, existem gênios da matemática, tá? Mas os gênios de verdade hoje em dia são muito raros, gente. Gênio você não vê um por escola assim. Não tem, não é assim que funciona. Os gênios que a gente vê hoje em dia, eles são construídos. Os medalhistas que a gente vê hoje em dia, eles são construídos na base de, desde o berço, eles estão treinando para isso. Desde o berço, eles entenderam uma coisa que uma criança que está numa escola pública, que uma criança que não tem um ensino específico para isso, nunca teve acesso. E ela continua naquela fábrica de só fazer contas que a escola traz. Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa, tá, das Olimpíadas de Matemática. Fico muito feliz. E vamos pro próximo tópico, que é, quero comentar as provas desse ano de 2025, tá? Então, galera, sobre as provas desse ano, essa daqui é a Mirim 1, né, que é para segundo e terceiro ano do Fundamental 1. Eu fiquei muito feliz com como a OBMEP desenvolveu a prova desse ano. Por quê? Se vocês observarem, eu faço essa sugestão para vocês de entrar na prova do Fundamental 2 do nível 1 da OBMEP, tá? É um site separado. Existe o site para as provas de OBMEP Mirim e existe um site para as provas de OBMEP, Fundamental 2 de Ensino Médio. E eu sugiro que vocês olhem a prova do nível 1, da segunda fase. Tem algumas coisas muito parecidas, tá? Mas isso vai ser um outro tópico que eu vou falar mais tarde. Mas eu gostei muito dos temas que a OBMEP trouxe esse ano. Por quê? Porque a gente fez, dentro do Academy Kids, fizemos um intensivo, gente, intensivão de revisão para o OBMEP Mirim. Vamos pegar todos os temas que a gente tem certeza que vai cair e treinem esses temas, porque vai cair na prova de vocês. E a gente ficou muito feliz em ver que realmente, praticamente 80% da prova foi o que a gente falou que ia cair. É claro que não tinha como a gente acertar 100% da prova, né? Porque, como que fala, a gente não é vidente, né, gente? Então não tem como acertar 100% da prova. Mas estamos aí na tentativa. Então, temas que a gente falou e temas que a gente não falou, né? A questão 2 do Mirim 1 foi muito tranquila, uma questão de divisão. Assim, quando é uma coisa bem básica, não tem por que a gente colocar na revisão, porque realmente é uma coisa que o aluno consegue fazer só com os temas que ele vê na escola. É o ponto do nível 2, né? Já a questão 1, a gente não falou, mas... Minto, a gente falou sim, que é uma questão de reflexão, né? Porque eu tô pensando que dentro do Academy Kids a gente tem uma aula que é basicamente sobre direção e reflexão. É uma percepção geométrica
só que usando materiais como as mãos, como prédios, como janelas. Quando você vê uma figura por trás, o que acontece? Quando você rotaciona a sua mão, o que acontece? Essa aula é muito divertida porque a gente mexe muito as mãos fazendo vários sinais, tem até libras nessa aula. E é realmente uma questão onde você precisa entender como utilizar a sua mão para responder a questão. Mas é uma questão bem divertida. O legal é que ele usa Paulinho em mais de um exercício nessa prova. A questão 3, gente, é assim, batata, que nem os paulistas falam, né? Todo ano tem uma questão de relógio e essa não foi diferente. Essa foi uma questão até bem tranquila, porque era só somar horas, então você não precisa mexer nos minutos. As crianças têm muito mais dificuldades quando se mexe nos minutos e aqui não precisava, né? Precisava até mexer um pouco na temperatura, mas era só somar e subtrair, então foi bem de boa. A questão 4 é uma questão de extremos. Tem aula só disso também, então foi muito legal. A questão 5, de padrões, você encontrar o padrão diferente. Então também tinha uma aula disso. É uma percepção muito legal. Tem uma questão parecida na questão no Mirim 2, mas aí parece uma cópia mais copiada ainda de provas anteriores, o que é engraçado. E eu vou mostrar pra vocês depois. A questão 6 é uma equação bem simples, né? Sobre troco e tudo mais. Outra questão de relógio, pra vocês verem o tanto que aparece. O tanto que aparece questão de relógio na prova, gente. Tem 2 questões de relógio só no Mirim 1. Aqui, uma questão de percepção geométrica, e essa questão eu vou dar uma dica muito importante quando eu for solucionar ela. Então prestem muita atenção nela. E essa questão aqui foi meio que roubada do nível 1 da UBMAP, tá? Só que, claro que modificada para ficar mais simples para as crianças. Mas é legal. Questão de tabuleiro, de praxe, sempre cai questão de tabuleiro. Questão de recorte, cola, tangram, sempre cai. Colocamos também essas questões no intensivo. Fiquei muito feliz quando caiu. Também tenho que falar muito sobre essa questão e dar uma aula sobre triângulos para vocês, crianças. E pais, né, que estão assistindo, que vão passar isso para as crianças. Essa daqui, testes, não tem muito o que fazer. Os bonequinhos abaixo formam uma roda e cada um deles tem uma mão, esquerda e direita, né? Então, também fizemos no nosso simulado a gente colocou uma questão dessa, né? De esquerda e direita. Então, também é a mesma coisa daquilo das mãos e de direção, né? Então, a gente também falou disso, que caiu, fiquei feliz. Questão de preenchimento, a gente também falou disso. Questão de equação e rotação. Ou seja, 100% da prova tá dentro do Academy Kids, o que eu acho isso muito legal. E 80% da prova, juro pra vocês, galera, se não foi mais, é porque eu não fiz a porcentagem direitinho, mas eu juro que uns 80% da prova a gente falou na revisão e disse, gente, se vocês entenderem essas questões, tentarem fazer sozinhos, entenderem como funciona, vocês vão fazer a prova muito bem. E realmente foi isso, porque, cara, as provas estão praticamente iguais. Incrível. Agora vamos para do nível Mirim 2, quarto e quinto ano. Mesma questão do Mirim 1, né? Rafael escreveu o seu caderno de números 10 a 30. Quantas vezes ele escreveu o algarismo 1? Questão de contagem combinatória. Tá. Posição. De praxe também cair na prova. Fila. Questão de fila. Sempre cai questão de fila. A gente tem uma aula só disso no Academy Kids, que é muito legal também. Marceline quer guardar livros. Questão de combinatória também. Gente, é muito comum no Mirim 2 cair combinatória. É por isso que no Academy Kids a gente tem umas 3 aulas só de combinatória. Porque contagem e combinatória, né? Porque é muito comum cair questão de contagem. Ai, Rebeca, mas por que cai questão de contagem para alunos de Fundamental 1? Já conto para vocês, gente. Junto com equações também, né? Questão de tabela, sempre cai questão de tabela e peso também. Questão de cubo, dados, posição geométrica no geral de cubos, muito comum de cair. Essa não ia ser diferente. Questão de figura, também parecida com OBMAP, caiu também. Questão de rotação de cubo de novo, de praxe cair. Questão de equação,
de prática aí também no Mirim 2, tudo que a gente falou na revisão, gente. Fiquei muito feliz com isso. Espero que as crianças que tenham feito a nossa revisão tenham ido bem, porque realmente tudo que a gente falou caiu. Quadriculados. Aqui, essa daqui é a questão do colar. Gente, essa questão do colar parece a questão de anos anteriores. E só tem 5 provas anteriores, se a gente pensar no Mirim 2, tá? E basicamente só mudou a figura que tá mais bonitinha esse ano. E não é uma estrela, um triângulo e um quadrado. É um círculo, um coração e uma flor. Mas tá muito parecido. Eles só usaram miçanga. Gente. É muito engraçado. Agora a gente vem pro método Sherlock Holmes. Tem três questões seguidas que a gente usa o método Sherlock Holmes, que é basicamente como você usar lógica e raciocínio para chegar na resposta certa, dado as hipóteses que a questão te dá. Então a gente tem, sem brincadeira, a gente tem 4 aulas de lógica no Academy Kids, uma sobre o método Sherlock Holmes, e na revisão a gente falou sobre isso, que ajuda a resolver essas questões. Gente, essa questão aqui da Ana e da Bia, que tem as balinhas, é praticamente idêntica a uma questão de uns anos anteriores, só que a questão usava chapéu, sapato e gravata. E ela é praticamente igual, só que ela ainda ajudou porque botou uma tabelinha. Então, assim, é uma questão muito parecida e a gente resolveu lá com vocês. Fico muito feliz, né? E essa questão 15 mora no meu coração porque me lembra de Harry Potter e eu gosto de Harry Potter. Então, considerações sobre a prova, dado que eu dei uma super passada da prova pra vocês. Se vocês quiserem tirar print, fique à vontade, volta o vídeo, tira um print sobre a prova se você quiser ter a prova com você. Eu não duvido que alguém já disponibilizou esse PDF da prova em algum lugar, mas a gente, inclusive, gosta de esperar pelo menos um dia depois que qualquer prova de Olimpíada foi lançada, para poder comentar sobre ela, tá bom? Porque é mais uma coisa de cultura olímpica mesmo, e às vezes até no regulamento da Olimpíada fala que a gente não pode divulgar a prova, nem as soluções, tá bom? Então, como olímpicos e como treinadores olímpicos que têm contato com pessoas muito próximas, a OBMEP principalmente, tá? A gente prefere esperar alguns dias para postar qualquer coisa referente às soluções dessas provas. Por isso que, inclusive, vocês não veem a gente postando live com solução da prova no mesmo dia que a prova saiu. Não dá. A gente não faz isso, tá bom? Mas você com certeza vai achar outras pessoas que fazem isso. Mas voltando para as minhas considerações, eu fico muito feliz que tudo as crianças conseguiram estudar. O que é o Academy Kids, gente? Porque eu saí falando, Academy Kids aquilo, intensivo aquilo, não sei o que, não falei nada de nada, né? O Academy Kids é um treinamento de 1 ano que a gente faz com algumas crianças. E é um treinamento para Olimpíadas em nível geral. OBMEP Mirim, Canguru, Mandacaru, Olimpíada Internacional. Então, a gente engloba todos os temas específicos e ensina para elas semanalmente cada um deles com lista de exercícios. Então, quando eu falo, gente, esse tema estava em tal aula, eu tô muito feliz que caiu, porque significa que realmente todos os temas que a gente fez ajudaram as crianças em alguma coisa da prova. Isso é muito legal, porque o treinamento não é específico para a OBMEP Mirim, é para todas as Olimpíadas. Mas mesmo que seja para todas, ajudou para que elas fizessem uma boa prova. Tá? E isso é muito legal, porque significa que funciona. Então, se você é um aluno do Academy Kids e você, não consegui fazer tal questão, volta na questão que eu falei o assunto e revê o assunto, porque isso vai te ajudar no próximo ano, tá bom? E aí, o que era o intensivo, Rebeca? O intensivo, a gente fez um intensivo de 3 semanas. A gente fez 1 semana de revisão com todos os tópicos que mais caíam. Foi uns 80% da prova. E eu fiquei muito feliz com isso. E depois a gente fez um simulado sobre esses tópicos que mais caíam com questões originais. Não eram questões repetidas, né? Eram questões originais mesmo. Como que a gente consegue fazer isso? Eu sou matemática formada, toda a nossa equipe é formada por matemáticos. Inclusive, eu sou bacharel em matemática, já dei aula em projetos de Olimpíadas, já apliquei provas de Olimpíadas, sou mestra em estatística, faço doutorado em estatística, nossa equipe tem doutor em matemática, tem doutorandos em matemática. Então, assim, temos todo um escopo para conseguir criar questões de prova, e por isso que eu gosto de dar um parecer mais técnico até, eu não sei se parece, né? Mas eu gosto de falar um pouco mais da tecnicidade,
dos temas envolvidos em cada problema, tá? Porque é até um pouco mais profundo, gente. É bem difícil você criar uma questão assim. E eu acredito que a OBMAP fez um bom trabalho em todos os exercícios que eles fizeram da prova, tá? Eles tanto conseguiram manter o nível das provas anteriores, como ficou parecido o suficiente para que, se as crianças treinassem os temas das provas anteriores, elas conseguiriam fazer isso. Eu não garanto que, só resolvendo as provas anteriores, elas conseguiriam tirar uma boa nota se elas não entendessem totalmente o que significa cada assunto, sabe? Porque se o pai não consegue direcionar exatamente para onde a criança vai, aquilo pode ser só mais um exercício que ela fez. E aí pode aparecer o mesmo exercício de novo e ela não entende porque mudou um número. Acontece muito, né? Acontece principalmente se o seu filho está fazendo uma atividade de casa e você faz uma atividade de subtração com ele. Não tem vezes que você muda o valor e aí ele já não sabe mais como faz? Pronto, isso pode muito acontecer se o seu filho está treinando para o OBMAP e outras Olimpíadas no geral, tá? É por isso que geralmente a gente separa exatamente o conteúdo específico que aborda aquela questão para passar para o seu filho. Mas, no geral, eu gostei muito de como que a OBMAP abordou todas as questões. Fiquei muito feliz mesmo, muito feliz. Então, eu espero que as crianças tenham feito uma boa prova, tenham tirado também uma boa nota, né? Fico aguardando aí novidades sobre a medalha de vocês, sobre a nota. Fala aqui nos comentários quantas questões o seu filho acertou. Tô muito curiosa mesmo, tá? Estou muito curiosa para saber quantas questões seu filho acertou. Fala aqui qual que ele achou mais difícil, qual que ele achou esquisita, que ele não entendeu nada. Solta aqui nos comentários que eu quero ler e me divertir conversando com vocês, tá bom? E aí vamos pro próximo tópico. Então, galera, tem 2 temas que eu falei quando eu discuti sobre os temas das questões da prova desse ano da OBMAP Mirim, que provavelmente vocês acharam estranho, né? Que eu falei combinatória ou contagem e equações. Rebeca, por que você tá falando de equações e combinatórias, sendo que é uma prova para Fundamental 1? Equações as crianças só vêm 6º, 7º ano, contagem elas vêm só no ensino médio. Por que tá caindo isso? Não faz sentido. Porque no regulamento da prova, eles falam que os assuntos da OBMAP, eles seguem a ABNT. Ou seja, eles vão seguir só o conteúdo programático visto na escola para as crianças. Então, como isso é consciência que uma Olimpíada coloca esse tipo de conteúdos para uma criança de 7, 8 anos resolver? Não faz sentido, Rebeca. Realmente não faz sentido, porque não é isso que eles estão fazendo. Eles estão realmente seguindo as normas. Como assim? Gente, eu costumo falar, principalmente depois de me formar em matemática, isso é uma coisa que a gente percebe só depois de formado, porque a gente passa por todo um ciclo, que é o seguinte: não existe um assunto fácil nem um assunto difícil, porque a gente consegue tornar sempre um conteúdo muito fácil ou muito difícil. Aquele tema que você acha super fácil, a gente pode deixar difícil o suficiente para você não entender nada. E aquele tema que você parece difícil, a gente pode deixar bem fácil. Ou até bem mais difícil do que o que ele parece. Essa é até uma graça da matemática. E, infelizmente, tem muitos professores que se apropriam disso para o quê? Para fazer terrorismo com crianças e adolescentes, né? Deixar mais difícil que o necessário. Ou, por outro lado, tem escolas que fazem o contrário, que deixam tudo fácil o suficiente para que todas as crianças passem e ninguém aprenda nada. Certo? Mas, dado esse ditado, que eu não sei se alguém já falou, mas eu acredito que algum educador pode ter falado. Eu falei várias coisas aqui, né? Eu não falei só sobre soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu falei sobre lógica, eu falei sobre padrões, falei sobre reflexão, falei sobre direção, falei de contagem, probabilidade, falei de equações. Mas todos esses temas, eles são facilitados de maneira que a criança, só com o raciocínio lógico da idade dela, consiga resolver. Significa que vai ser mais fácil do que fazer uma soma e subtração? Não, não significa. Porque se a criança não tem o costume de resolver aquele tipo de exercício, ela ainda vai ter uma dificuldade, tá? Porém,
É por isso que, dentro do Academy Kids, a gente divide os temas e explica separadamente. Um conteúdo de contagem para uma prova de Olimpíada de Matemática do Fundamental 1 é extremamente mais fácil do que um tema de contagem para uma Olimpíada de Matemática do Fundamental 2. Porque no sexto ano, por exemplo, no nível 1, na Olimpíada, na OBMEP para o sexto ano, também tem questões de contagem. Só que são no nível que uma criança do sexto ano consegue entender, se ela estudar para aquilo, tá? Então, tanto as questões de equações quanto as questões de contagem que aparecem nessas provas, como, por exemplo, a questão do livro lá essa questão aqui do livro é uma questão de contagem, mas é uma questão que a criança, com o raciocínio dela, ela consegue desenvolver. Vai ser fácil? Não. Pode ser uma das questões mais difíceis, porque ela não está acostumada a precisar fazer esse raciocínio para responder esse tipo de questão, porque a escola é uma fábrica de seres humanos iguais, né? Você vai aprender a tabuada, somar, subtrair, tará, resolver algumas equações e vai se formar. Você não vai aprender a desenvolver o raciocínio necessário para conseguir ter uma lógica de pensamentos e resolver um problema. A Olimpíada de Matemática forma resolvedores de problemas. Então, como você vai pensar para resolver um problema que você nunca viu? Essa é a graça da Olimpíada de Matemática e é assim que ela forma pessoas acima da média. Mas bom, Rebeca, então, o que é que eu faço se o meu filho nunca viu esse tipo de questão e ele precisa fazer para conseguir tirar uma nota boa, tanto nessa Olimpíada como nas próximas? Porque assim, se o seu filho está entrando no universo olímpico, a partir de agora ele sempre vai ver uma questão de equações, de contagem, de probabilidade. E às vezes a escola não ajuda, né? Porque eu já falei. Você precisa treinar ele para isso, certo? Você pode tanto aprender com as questões que você ajuda o seu filho a resolver. Você pode aprender vendo alguém resolver. Por exemplo, eu vou dar a técnica de contagem para resolver essa questão do livro, que é uma técnica muito boa para esse tipo de exercícios. Tem outras técnicas que ajudam as crianças a sacar mais rápido e saber exatamente o que fazer, como uma árvore de possibilidades, essas coisas. E se você está no intensivo ou no Academy Kids, tem uma aula para isso, então corre lá e assiste, que é uma das aulas mais importantes, ok? Mas essa é a minha consideração sobre esses tópicos mais avançados, galera. São tópicos que geralmente são vistos só no Fundamental 2 e Ensino Médio? Sim. São tópicos aplicados no mesmo nível? Não. Eles são facilitados o suficiente para que uma criança do Fundamental 1 consiga realizá-los. E é por isso que, inclusive, esses tópicos só aparecem para a prova do Mirim 2. É muito mais difícil aparecer uma questão de equação e contagem para o Mirim 1. Não estou dizendo que não aparece. Aparece. Mas é muito mais difícil e mais simplificada. Pelo que eu olhei assim de rabo de olho, não caiu nenhuma questão de contagem esse ano, por exemplo, a menos de contar mesmo no dedo, que é o mais básico. É uma questão de contagem, por exemplo, a de contar quantas mãos direitas e esquerdas, é uma questão de contagem para um Mirim 1. Só que é no nível de uma criança do segundo, terceiro ano, simplesmente contar, né? E aí a gente dificulta um pouco quando a gente vai para o Mirim 2. E a questão de equações do Mirim 1 é uma questão de peso, literalmente, que você consegue enxergar, uma balança. É bem aquele iniciozinho. Então, é realmente facilitado para aquele nível. Mas, lembrando, o objetivo da Olimpíada de Matemática é realmente colocar a criança para pensar mais do que o que a escola faz. Desenvolver o raciocínio. Então, sim, vão ter conteúdos que fazem com que ela pense mais. Por isso que tem esses tópicos mais avançados, beleza? Mas vamos pros finalmente, galera, que eu tô conversando demais com vocês, né? Tô conversando demais e não tô falando nada do que eu queria falar. Que é, vamos resolver problemas? Postamos no grupo do Academy Kids e no grupo do Intensivo ProBMAP Mirim uma enquete para saber quais questões as crianças tiveram mais dificuldade, né? Se elas tiveram mais dificuldade, consideramos que são as questões mais difíceis para aquelas crianças, certo? Faz sentido? Para mim faz sentido, né? E aí separamos essas questões. Eu sei que no título do vídeo tá 5 questões mais difíceis, mas eu vou dizer que eu me empolguei um pouco. Até porque são 2 provas, né? E aí
Não dá pra fazer só 5 questões. Eu me empolguei. Esse é o ponto. Então, talvez eu divida em 2 vídeos. Aí fica Mirim 1 e Mirim 2. E aí, quem quiser ver de Mirim 1, vê Mirim 1. E quem quiser ver de Mirim 2, vê Mirim 2. Quem quiser ver tudo, vai estar em um vídeo só. Vou decidir o que eu faço. Mas o ponto é que a gente tem aqui várias questões que eu quis resolver porque as crianças falaram que estava difícil e eu vou resolver. Ponto. Então, vamos lá. Primeira questão, gente. É claro que as mais difíceis iam ser as últimas, né? Porque as primeiras são mais fáceis, as últimas são mais difíceis. Então, vamos começar pelo Mirim 1. Essa é a questão 8. E ela fala o seguinte: a Júlia quer terminar de preencher o tabuleiro ao lado com triângulos, círculos e estrelas nas cores branca, cinza e preta. Ela quer que cada linha em cada coluna do tabuleiro tenha figuras de todas essas formas e cores. Qual figura Júlia deve colocar no lugar da interrogação? Então, eu vou dar uma informação muito importante que você, pai e mãe, precisa passar para o seu filho. Uma figura, ela tem forma e tem cor. Então, um círculo preto é uma figura, e um círculo cinza é uma outra figura, e um círculo branco é uma outra figura. Tá? É muito importante, parece idiota, eu sei que parece besta. Parece muito besta, gente. Mas é só uma cor e uma forma. Sim, mas o seu filho é uma criança pequena que teve poucas interações ainda com figuras geométricas, com cores e principalmente com esse tipo de interpretação, tá? Os meus anos ensinando para a Olimpíada de Matemática me ensinaram isso. Então, por favor, deixa essa informação muito clara para o seu filho. O que significa isso de forma e cor formarem uma figura nova, tá bom? Então, por exemplo, nós temos 3 figuras diferentes com forma de estrela, porque nós temos uma estrela cinza, uma preta e uma branca. 3 figuras diferentes em forma de círculo e 3 figuras diferentes em forma de triângulo, formando 9 figuras, tá bom? Ok? A pergunta é, que figura vai cair aqui? Sendo que em cada linha e coluna a gente tem que ter figuras com forma e cor diferente. Então, nessa linha, a gente tem um triângulo preto e uma estrela branca. Então, essa cor aqui tem que ser cinza. E falta só o quê? Falta a forma círculo. Então, aqui é um círculo cinza. Já para essa linha, a gente tem uma estrela cinza e um círculo preto. Então, a cor aqui tem que ser branco e falta a forma triângulo. Então, é um triângulo branco. Agora, essa coluna aqui, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter... a gente já tem cinza, branco, então a gente precisa da cor preta e falta a estrela. Então, aqui é uma estrela preta. Ou seja, a resposta é a letra E, beleza? Vamos para a próxima questão, pessoal. Essa questão aqui é legal, eu vou dar informações sobre triângulos. Muito importante falar sobre triângulos aqui, galera. Olha só. Existem vários tipos de triângulo, tá? Um triângulo desse tipo, a gente chama de triângulo retângulo, tá? Ele tem 2 lados iguais, estão vendo aqui? Ele tem um ângulozinho aqui, ó, que é um ângulo reto. É como se fosse a parede encostada no chão. Aí a gente tem um ângulo que a gente chama ângulo reto, tá? Ok? A gente chama isso de triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, o lado oposto a esse ângulozinho aqui, a gente chama de hipotenusa. Informações que vocês vão usar só no futuro, mas se você quiser ser o mais esperto dos seus amigos, você vai saber que esse ladozinho aqui a gente chama de hipotenusa. É a parte mais deitadazinha. E tem outra coisa que a gente pode observar nesse triângulo. Veja aqui, a gente tem um quadrado aqui embaixo. Esse lado do triângulo é o mesmo desse lado do triângulo, né? Que é igual ao lado do quadrado. Então, esse lado do triângulo também é igual ao lado do quadrado. E esse lado do triângulo também é igual ao lado do quadrado. Esses triângulos são iguais, tá? E eles têm esses 2 lados iguais deles. Daí, percebe que se eu jogar esse triângulo aqui para cima, ele vai virar o mesmo quadrado que o quadrado daqui de baixo, tá? Se eu jogar esse triângulo aqui para cima. Daí, a hipotenusa
ela também é a diagonal do quadrado. Informações úteis para vocês, tá? Então, aqui a gente também tem a diagonal do quadrado. E por que eu tô falando isso? Porque essa diagonal, ela é maior do que o lado do quadrado, tá? Ela é sempre maior do que o lado do quadrado. Eu nem li o enunciado para vocês, né? Mas dei uma aula sobre triângulos. Vamos lá. Carolina cortou um triângulo grande em 3 pedaços. Um quadrado e 2 triângulos iguais, como na figura. No caso, eu botei a figura aí embaixo, né? Qual das figuras a seguir não pode ser montada juntando esses 3 pedaços? Então, bom, a letra A, eu já mostrei para vocês que é possível montar, né? É só eu botar um quadrado do lado e eu juntar os 2 triângulos. Ok. A letra B, eu posso cortar ela assim. Daí eu vou ter o quadrado no meio e eu vou ter os 2 triângulos. Eu sei que são os 2 triângulos porque os lados dos triângulos são iguais aqui. Vai dar certinho. A letra C é a mesma coisa, né? Só mudou a posição dos triângulos. Esse daqui virou, né? A letra D, olha só, essa parte aqui continua igual a da figura, só que aí esse triângulo girou, né? Ele, na verdade, refletiu para cima. E aí ficou assim. Então, também é possível. Já a letra E, se eu faço um corte para obter o quadrado, esses 2 triângulos aqui não são nada parecidos com o triângulo da figura. Então, não é possível, tá? Então, a resposta é a letra E. Tá bom? Beleza? Então, vamos ver outra questãozinha legal aqui. Essa questão aqui é a típica questão de teste. Eu vou até mudar de cor aqui pra gente conversar. Gente, Camila quer montar a figura pontilhada com 4 das 5 peças das alternativas. 2 peças só se juntam se os encaixes nas pontas forem iguais. Qual peça ela não vai usar? Tá? Então, assim, a gente tem esse triângulo gigante formado por 4 triângulos menores. Temos 5 peças, então um a gente não usa. Qual é a dica para resolver esse tipo de questão? Olha para a figura que tem mais formas iguais e para a figura que tem mais formas diferentes. E começa colocando ela no meio, porque o resto a gente distribui. Se eu já tentei, tá, colocar o triângulo igual aqui no meio, dá ruim. Então eu vou tentar a letra C, que é o que tem todos os pontos diferentes. Daí eu vou colocar aqui. Note que esse triângulo no meio aqui está virado para baixo, então a gente pode ir rotacionando esse nosso triângulo. Eu vou girar ele assim, eu vou colocar o círculo para cá, então o branco vai ficar aqui e o preto vai ficar aqui embaixo. Você pode rodar ele como você quiser, tá? Eu já rodei também de outro jeito. No meu rascunho eu rodei de outro jeito, aí aqui eu tô fazendo ao vivo porque quem sabe faz ao vivo, eu sei, eu vou fazer ao vivo, por que não, né? Daí vamos caçar coisas que nos ajudem. Vamos tentar formar o triângulo daqui de cima. Para isso eu preciso de de um triângulo que tenha esses 2 círculos em comum, né? Um que tem isso é esse B, aqui, né? Então eu consigo usar ele. Daí aqui em cima vai ter essa forma aqui, né? E a gente consegue esse triângulo. Tá, beleza. Agora, vamos fazer esse daqui. Esse daqui precisa de um que tenha um preto e um branco. A letra E tem um preto e um branco. Então, a outra bolinha que sobrou é a preta. Vem pra cá. E agora a gente precisa de um preto com um do círculozinho. Tem esse daqui, né? Letra D. E sobrou o preto aqui. Ou seja, a gente consegue formar esse triângulo e o que fica de fora é justamente a letra A, o triângulo que tem as 3 bolinhas brancas, tá? É a peça que a gente não vai usar, ok? Beleza? Então, gente, essa questão aqui é de uma roleta. Aí eu já desenhei aqui uns círculos, vocês logo vão entender por quê, tá? Mas ela fala o seguinte: João tem uma roleta com 2 círculos. Um azul claro por cima, né? E um outro azul escuro por baixo. Cada círculo está dividido em 6 partes. E cada parte há uma figura. João pode girar um círculo de cada vez. Ele girou um círculo, não falou qual, né? Mas ele só pode girar um de cada vez. E ele obteve essa figura aqui, foguete, foguete. Aí a pergunta é, depois que ele gira o círculo, quais figuras também podem ter ficado juntas? Bom,
uma coisa legal que eu queria falar pra vocês sobre roleta, se a gente tem um objetivo em comum, que é dar um giro e obter uma figura específica, esses dois círculos, o azul o azul escuro e o azul claro, de maneiras opostas, eles são invariantes por rotação, né? O que é invariância? Não importa qual dos dois eu vou girar, eu vou obter o mesmo resultado. Então, eles são invariantes. Isso é uma coisa legal de saber. É um tema bem avançado assim, mas é só uma curiosidade, tá? Não vai mudar em nada na sua questão. Mas é invariante. Você pode escolher qual dos dois você vai girar, tá? E é por isso que tem dois círculos aqui, tá? Eu vou mostrar pra vocês que se eu girar tanto a roleta azul escura como a clara, tanto o círculo azul escuro como o claro, a gente vai obter a mesma coisa, tá? Então, desse lado, vamos girar o círculo azul escuro, tá? Daí eu vou desenhar primeiro os do círculo azul claro, já que a gente vai girar o outro. Sim, vocês conseguem entender qual que é o meu sol, a minha lua e o meu foguete, né? E agora vamos girar o círculo azul escuro. A gente tem que girar ele pra cá, pra a gente ter foguete e foguete, né? Então, girando ele, todo mundo vai ser girado, né? Aí o foguete vem pra cá, a lua vem pra cá, o sol vem pra cá, aí vem lua, estrela e estrela. Vou girar agora o azul, né? Então, vamos copiar as coisas. Esse é o meu sol. Meu Deus, que sol feio. Lua, estrela, estrela e foguete. E aí, vamos ver o que acontece se eu girar. No caso, eu vou ter que girar o meu foguetinho pra cá, pra ele encaixar com outro foguete, né? Então, se eu giro pra lá, a gente vai ter foguete, aí depois sol, depois lua, depois sol, foguete e lua. Agora, vamos ver qual peça a gente consegue encontrar, né? Vamos observar para esse daqui. A gente consegue achar um sol e um foguete? Bom, no sol, na parte do azul claro, a gente só tem sol, lua, sol, estrela. Então, não. Lua, foguete. A gente só tem lua, 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 estrela. Então, não. Foguete, lua. A gente só tem foguete, 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 sol. Então, não. Foguete, sol, a gente tem. Tá aqui. Sol, sol, não tem. Agora, percebam que a gente também teria aqui, né? Foguete, sol. E percebam que todas as outras partes ficam conectadas. A gente vai ter lua, lua aqui e tem lua, lua aqui. Foguete, 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 foguete. Sol, estrela, sol, estrela. Lua, estrela, lua, estrela e sol, lua, sol, lua. Então, é realmente invariante se a gente rotaciona eles. Tá? Isso é uma coisa legal. Só de observação. Mas, no fim, a alternativa certa é a letra D. Beleza, galera? Ok? Show de bola! Então, vamos para mais alguns exercícios. Então, vamos começar, gente, resolvendo umas questõezinhas da OBMAP Mirim, do Mirim 2, né, 4º e 5º ano. As questões mais pedidas, as questões mais difíceis pedidas por vocês. Essa daqui é a questão 7, e ela fala o seguinte: um cubo de madeira foi pintado de vermelho e depois cortado em 27 cubinhos do mesmo tamanho, como indicado nessa figura. Quantos dos 27 cubinhos possuem apenas uma de suas faces pintadas de vermelho? Bom, se o seu filho teve dificuldade nessa, eu recomendo muito que ele compre um cubo mágico. Vai ajudar ele a entender a dimensão da questão, tá? Mas você tem um cubo que não tem esses cortes. Você pinta ele todo de vermelho e depois faz esses cortes. Aí a gente quer saber qual dos 27 cubinhos obtidos só tem uma face pintada de vermelho. Por exemplo, esse cubinho aqui, ele tem 3 faces pintadas de vermelho. 1, 2, 3. As faces pintadas são só as que aparecem, gente, porque ele foi pintado por fora. Depois que ele foi cortado, se eu for desencaixando os cubinhos, a parte de dentro é cor de madeira, porque não foi pintada, tá? Essa é a grande observação da questão. Por isso que a gente tem que observar só o que está por fora. Esse cubinho aqui, por exemplo, ele só tem 2 faces pintadas. 1, 2, tá? Então,
Os únicos cubinhos que têm uma face pintada só são os que estão exatamente no centro de cada face do cubo grande, porque ele não tem nenhuma quina. Então, ele só tem uma face aparecendo, tá? Como o cubo grande tem 6 faces ao todo, e em cada face a gente só tem um cubinho no centro, a gente vai ter 6 cubinhos com só uma face pintada, tá bom? Então, a resposta é a letra B, beleza? Próxima questão. Essa daqui é legal. Ela fala o seguinte: se Paulinho desse todo o seu dinheiro para Aninha, ela ficaria com R$ 25. Vamos chamar de Paulo e Ana, porque tá muito grande esses nomes. E aí, isso é uma questão de equações, gente. Vamos escrever como se fosse uma equação para a idade das crianças, né? Então, eu tenho aqui o dinheiro de Paulo, que ele deu para Ana, mais o dinheiro que a Ana tem, vai dar o quê? Vai dar R$ 25, certo? Se a Ana dá metade do dinheiro dela pro Paulo, se a Ana desse metade do dinheiro dela pro Paulo, ele fica com R$ 19. Então, a gente tem o dinheiro do Paulo mais metade do dinheiro da Ana. Isso dá R$ 19, né? A gente tem isso aqui. E lembrando, né? Se a gente tem metade do dinheiro da Ana mais metade do dinheiro da Ana, isso dá o dinheiro todo da Ana, né? Que é metade com metade, dá tudo, certo? Bom, então é o seguinte, vamos tentar observar o que acontece se a gente perder todo o dinheiro de Paulo. A gente tem todo esse dinheiro aqui, esses R$ 25, e a gente acaba perdendo tudo isso. O dinheiro de Paulo e o dinheiro da Ana. Então, a gente perde tudo isso. Então, perdemos todo o dinheiro de Paulo, sobra o dinheiro da Ana, menos a metade que a gente perdeu do dinheiro da Ana. Vai ser igual, então, aos 25 menos os 19. Ora, eu tenho o valor total do dinheiro da Ana e perdi metade. Sobrou o quê? Sobrou só metade, né? Sobrou metade do dinheiro da Ana. E 25 menos 9 dá 6. Então, metade do dinheiro da Ana vale R$ 6. Se metade do dinheiro dela vale R$ 6, então o dinheiro da Ana é exatamente o dobro disso, né? Que é 2 vezes 6, que é 12. Então, a Ana tem R$ 12. Eu sei que o dinheiro de Paulo mais o da Ana dá 25. Então, o dinheiro do Paulo, que é a pergunta, quantos reais tem o Paulo? O dinheiro do Paulo mais o dinheiro da Ana, que é 12, dá 25. Que número mais 12 dá 25? 13. Então, o dinheiro do Paulo vale R$ 13, ok? Então, Paulo tem R$ 13. E é isso aí. Uma questão de equações. Vamos para a próxima, essa de contagem, galera. Questão de contagem. Deixa eu subir um pouquinho mais. Como que a gente resolve essa questão? É o seguinte, Marcelina quer guardar 4 livros diferentes em uma estante, em pé, lado a lado. Então, a gente tem... Vamos desenhar aqui a estante. Essa é a nossa estante. Tá. São 2 livros de português e 2 de matemática. Ela quer que os livros da mesma matéria fiquem juntos. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer isso? Veja só, a gente tem um livro de matemática, o livro de matemática 1, e outro livro de matemática, o livro de matemática 2. A gente tem um livro de português, o livro de português 1, e o livro de português, e o outro livro de português, o livro de português 2. Isso é uma configuração. A gente pode colocar assim. A gente quer que os livros da mesma matéria fiquem juntos, né? A gente pode fazer de outro jeito. A gente pode deixar os livros de português do mesmo jeito e só mudar de lugar os livros de matemática. Temos uma outra configuração na estante, né? A gente pode manter os livros de matemática do mesmo jeito e mudar os de português. A gente pode mudar os dois. Então, mudamos os de matemática e mudamos os de português. Então, aqui eu já mostrei para vocês 4 possibilidades do que pode acontecer.
né? E a gente ainda tem uma outra coisa que pode acontecer. Eu vou colocar isso aqui embaixo agora, gente. Eu posso colocar primeiro os livros de português aqui e depois os de matemática aqui. Aí. E ter agora essas possibilidades. As mesmas, só que com os livros de matemática do outro lado. Então, eu tenho mais 4 possibilidades. Contando. Então, no fim, eu tenho 8 possibilidades, 8 maneiras diferentes de colocar os livros na estante, tá bom? Então, a resposta é letra D, ok? Vamos para a próxima, gente. Estamos terminando. Essa questão fala o seguinte. A gente tem duas figuras que foram feitas com quadradinhos brancos de um lado e preto do outro. Então, cada quadradinho desse é branco de um lado e preto do outro, né? Se a gente vira, eles têm que permanecer na mesma posição. Então, por exemplo, se eu viro esse quadradinho branco, ele vai ficar preto, mas eu não mexo ele. Ele só fica preto. Quantos quadradinhos da figura da esquerda, dessa figura aqui, a gente tem que virar para virar a figura da direita? Então, basicamente, eu tenho que virar os quadradinhos pretos daqui para que todo esse contorno fique branco. E eu tenho que virar os quadradinhos brancos daqui para que todo esse contorno fique preto. Vamos contar quantos quadradinhos a gente tem que virar. Vamos pensar primeiro no contorno. A gente tem que virar os quadradinhos pretos. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho que virar 10 quadradinhos pretos. Vamos ver agora, da parte de dentro, quantos quadradinhos brancos eu tenho que virar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem que virar... Contei errado, né? Já entendi. Eu contei mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei esse sem querer. Então, são 8, né? E ao todo dá 18. Então, eu tenho que virar 18 quadradinhos. Resposta, letra D. Beleza, galera? E agora vamos para a questão mais divertida do dia, que é a minha questão do Harry Potter, que é o seguinte. A gente tem um mágico que transforma 4 chapéus em uma varinha. É um mágico meio não tão inteligente, mas tudo bem. Ele transforma 4 chapéus em uma varinha. E transforma 4 varinhas em um chapéu. Isso aí. Sempre que o mágico pode, ele faz uma transformação. Sempre que der, ele vai fazer. Não tem opção. Não, eu posso, não quero. Sempre que pode, ele faz. Agora, nesse momento, ele está com 3 chapéus e 7 varinhas, como está disposto aí na figura. Após fazer todas as transformações possíveis, como que vai ficar o mágico? Com o que ele vai ficar? Ele vai ficar com um chapéu, uma varinha, 2 chapéus, 2 varinhas, um chapéu e uma varinha? Vamos ver. Bom, primeiro, ele só tem 3 chapéus, então ele não pode fazer essa transformação aqui. Mas ele tem 4 varinhas, e então ela pode virar um chapéu. Assim, a gente vai ter, vamos lá, a gente vai ter mais um chapéu, né? Vamos, então, colocar os 3 chapéus que a gente tem. E aí, a gente ganha mais um chapéu. E ganhamos mais um chapéu. E essas 3 varinhas aqui continuam, né? Não muda nada. Beleza. Ok. Agora que a gente tem 4 chapéus, ele pode usar isso aqui. E ele pode transformar em uma varinha. Então, agora a gente tem essas 3 varinhas. Né? Mais uma varinha que foi a transformação do chapéu. E a gente sabe, então, que 4 varinhas viram o quê? Viram, exatamente. Nossa, vocês são muito espertos. Viram um chapéu. Então, no fim, sobra só um chapéu. Resposta certa, letra A. Gente, esse mago não é muito esperto não, porque ele tinha tanta coisa e ele fica fazendo transformação pra virar só um chapéu. Eu tenho um chapéu igualzinho um desse. Eu acho essa questão muito legal, porque me lembra de Harry Potter. E eu adoro quando as questões de Olimpíadas, as questões que eu faço, remetem a alguma animação, alguma série, algum vídeo que eu gosto, né? E eu gosto muito de Harry Potter. Eu sei minha casa do Harry Potter? Não sei minha casa do Harry Potter. Mas se você sabe a sua casa
de Hogwarts? Posta aqui nos comentários pra eu saber. Estou curiosa agora. Pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Então manda aqui, cola nos comentários a sua casa de Hogwarts. Pra eu saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente finalizou agora aqui todas as questões. Fizemos bastante exercícios. Essas foram as questões mais pedidas por vocês. Espero que vocês tenham gostado das minhas considerações. Eu sei que eu sou bem técnica. Eu sou bacharel em matemática, né? Apesar de também educadora, eu gosto de mostrar tudo o que está por trás, né? Acredito que eu podia ter mostrado mais coisas. Podia. Mas a gente ia focar em resolver as questões, né? Então não precisava de tanta técnica assim pra falar pra vocês. Até porque as crianças ainda têm muito que aprender, tem muito vídeo pra sair no canal, então dá pra falar ainda de muito conteúdo, de muita coisa legal. Fala aqui nos comentários também se você gostaria que eu tivesse explicado mais alguma coisa que eu passei muito rápido por ela, que eu posso vir aqui falar só sobre isso, ou a minha opinião sobre isso, ou como que esse tema é usado em questões para as crianças nessa idade, como que você pode ensinar o seu filho a manusear esse tipo de exercícios, tá bom? Então conta aqui nos comentários para eu saber, vamos interagir, vamos conversar. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar com todos os outros pais que têm crianças que estão fazendo Olimpíadas e que estão frustradas porque acham que não é para todo mundo. Sim, Olimpíadas é para toda criança que começa a treinar, não só para gênios. E também não se esquece de se inscrever no canal, tá, gente? E ativar aqui o sininho de notificação, que eu quero todo mundo recebendo os vídeos, beleza? É isso, um beijo e até a próxima, gente. Até mais.